Fala, seja bem-vinda. Kelly, seja bem-vinda também. Meninas, boa noite. Obrigada. Boa noite. Gente, quem não conhece essa aula, ela aqui, ó. Tem um monte de gente que desconhece já essa aula, né? Que Boa veio um monte noite, de quem me gente lá do conhece, sul. boa noite, quem não conhece também. Michele, seja bem-vinda. Essa aqui é a nossa sala, viu, sala? Ó, a Denise, a Kelly, a Alessandra, a Michele estão sempre aqui, Iramar, minha mãe, até a Jaqueline Reis está aqui a primeira vez. E deixa eu só falar aqui com o pessoal aqui do grupo. Prazer conhecer vocês, um privilégio, me sinto honrada de estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite e eu espero que a gente possa ter um papo bem legal. Obrigada, meninas, muito obrigada. Tá, esse grupo aqui a gente abriu, né, em fevereiro, Sim. e aí a gente começou a ler o livro, né? Mulheres que amam demais. Olha a Ellen, a Ellen. Olha a Ellen chegando. Oh, A Ellen, nossa colega lá também comum. sim. Bem-vinda, Ellen. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Aí, esse livro aqui, né, fala de dependência emocional, né, e como eu te falei, né, conta sobre mulheres que sofrem nos seus relacionamentos amorosos quando adulta, né, porque teve padrões de relacionamentos disfuncionais na infância, né, na adolescência, e aí elas consideram que amar é sofrer, né, sinônimo de sofrer. Quanto mais você sofre, então é amor, o amor é maior. Mas é muito destrutivo, né? E aí a gente tem várias histórias, né? A gente está na história da Lisa aqui, que ela estava cuidando da mãe que era alcoólatra, e o pai muito rígido, e ela viveu a vida assim, é, só servindo assim, né? A mãe, atendendo a todas as necessidades da mãe, cuidando de criança, cuidando da casa, e quando na fase adulta, ela só atrai relacionamentos em que ela tem que se doar, em que ela tem que servir, né? Mas ela acaba saindo machucada nisso. A gente ainda tá nessa história, a gente ainda nem concluiu. Mas é isso. Aí você pode agora ter a palavra. Obrigado. Como você tinha me dito numa mensagem sobre dependência, né, emocional, e pegando o gancho dessa historinha que você contou aí, normalmente a pessoa, na realidade, ela não atrai, ela busca essa pessoa, né, que é a imagem e semelhança, aspas, nessa imagem e semelhança, daquele que transmitiu segurança para ela e segurança emocional na época da infância, né? Ou que ela se alienou a esse outro, buscando o bem-estar desse outro. Né? Então, não é que ela atrai, viu, gente? Às vezes a gente usa atrai Sim. como, né, tipo assim, eu tenho o dedo podre, ou eu tenho um brilho estranho que só me procura. Não, nós, como mulheres, obviamente, né, vamos colocar assim, somos como um vagalume, né, uma fêmea brilhante. Então, todos os machos vão te olhar, mas você só vai permitir a aproximação daquele que te, com, te transmite algum tipo de familiaridade. E essa familiaridade, normalmente, ela é inconsciente, ela não é consciente, né? Ele te transmite algum sentimento familiar, e aquele sentimento familiar vai ressoar lá no seu relacionamento, né? Da infância, seja o pai, seja a mãe, seja um irmão, nem sempre pai e mãe, né? Seja um tio, tanto é que alguns se alienam a um abusador, né? Então, seria interessante, assim, psicanaliticamente falando, né, a gente vê por esse lado.
Mas o que seria a dependência emocional? Eu vou usar termos pouco técnicos, e se alguém quiser mais técnico também, a gente pode, né, complicar. Como dizia um professor de matemática meu, se podemos complicar, para que simplificar? Mas eu já acredito o contrário. Eu acho que quanto mais a gente simplifica, mais a gente comunica, né? O nosso grupo, Saula, ele é muito misto, sabe? Não é só de psicanalistas e profissionais da área da saúde mental, não. Tem mulheres de todas as áreas, vários tipos de mulheres, de todas as classes, de qualquer profissão, sabe? É bem misto. Então, a gente pode falar mesmo simplificado, para todo mundo entender. Aí eu fico feliz com isso, né? Porque, como certa vez eu tinha uma colega, né, que ela dizia assim, gente, desculpa, vou falar rasgado. Então, às vezes eu gosto de falar rasgado, né? Então, primeiro, vamos ver não o conceito teórico do que é a dependência emocional, mas vamos trazer isso um pouco para o dia a dia, para a prática, né? Então, esse primeiro conceito de dependência emocional é quando a pessoa se anula em favor da existência do outro. Como o caso que você disse aí, ela se anulou em favor do cuidado com a mãe alcoólatra. O pai é rígido, então, obviamente, ela passou a se cobrar mais e se anulou mais ainda em favor de um dependente, né? E aí pode entrar também uma codependência. Depois eu vou falar qual a diferença de dependência emocional e codependente, né? Que também é diferente do possessivo, mas aí é uma outra história, né? E essa pessoa, normalmente, ela gravita ao derredor de alguém. Então, ela vai fazendo o mundo vai diminuindo de tamanho o seu mundo, suas relações, de forma que ela vive. Imagine o Sol, os planetas ao redor dele. Então, ela gravita, tudo, ela está buscando a afirmação, ela está buscando a confirmação, né, daquele outro que ela sente segurança nele. Que é importante isso. Sempre não existe a pessoa permanecer no estado se ela não tem prazer nele. Que na psicanálise a gente chama de gozo secundário. Então, ela tem um prazer, ela tem gozo secundário, não, perdão, ganho secundário. Então, essa pessoa sempre, ela está tendo um retorno. Nem que seja se sentir segura, porque se sente despreparada para enfrentar a vida, porque se sente e obviamente ela busca um relacionamento que reafirma esse sentimento de insegurança, que reafirma esse despreparo, né? Então, essa dependência emocional, ou ela foi criada dependente, porque tem a dependência emocional da falta de amor, aspas, e tem a dependência emocional que é muito mais séria, que é do excesso. Então, o que é esse excesso? É aquela mãe, aquele pai que protege o filho de tudo e de todos. Então, ele se torna uma pessoa totalmente sem imunidade emocional para enfrentar as situações, os reveses da vida. E, de repente, você tem uma pessoa dependente totalmente dos outros. Então, não é só a falta que cria dependentes emocionais, o excesso também, tá? E aí, cada caso é um caso, tá? A gente está falando de maneira generalizada, mas quando você vai cuidar disso, não é generalizado. Eu, por exemplo, eu tive pacientes na clínica de dependentes químicos, de uma família totalmente estruturada, a caçula dessa família, de repente, estava envolvida com um chefe de gangue, sabe, e usando droga e tal, aí vamos investigar, mas que uma família estruturada, com valores rígidos, e bem fixo e tal, e vamos descobrir o quê? Como caçula, ela foi protegida. Ela foi muito protegida. E isso trouxe insegurança para ela. Por quê? Porque o que traz segurança para a criança é aqueles limites bem definidos. Não é a violência,
mas é aquela confiança de valor que é transferida. Desculpa, gente, mas tem um 0300 aqui que está furando todos os filtros que eu coloco. Então, é importante a gente lembrar disso também, né? Que aí, no caso dessa que eu estou contando, todo mundo falava, gente, mas uma menina criada em berço de ouro, uma família tão estruturada, tinha tudo o que queria, agora está nessa situação. Esse é o ponto. Tinha tudo o que queria. Esse é o ponto. Então, não criou um fortalecimento emocional, não criou uma imunidade emocional. Então, não aprendeu o que é ter valor. O que é valor? Então, isso também cria dependentes emocionais, né? E, normalmente, ele está alienado a um grande outro, né? E, como eu disse, não é só a pai, não é só a mãe, não é só o filho, não é só o marido, mas, às vezes, é um irmão. Né? Eu tive uma paciente uma vez que ela era totalmente dependente da opinião da irmã caçula, porque ela era mais nova, mas ela era doente, muito doente, então com isso ela tinha todo, sim, pode levantar a mão. Quem quiser falar, por favor, se manifeste, viu, gente? Eu não quero ficar falando com as paredes aqui, até mesmo que vocês estão tudo com a câmera fechada. Então, se quiserem abrir as câmeras também, né? Mas os dois ouvidinhos estão ligadinhos, celular. Muito bom. Muito bom. Então, e aí ela, como era a criança doente, que precisava o tempo todo de estar sendo assistida, estar no médico, tinha que ser protegida para não estar adoecendo, então ela não, todo mundo podia brincar, por exemplo, na rua, no quintal, ela não podia, né? Então, isso acabou sendo interpretado pela irmã mais nova como ela muito amada, no caso, a irmã mais nova, a rejeitada. Olha que tipo de atenção triste que ela recebia, mas a irmã mais nova, e aí a irmã mais nova se ligou como? Aproveitando, né, que obviamente por todo esse cuidado, ela se tornou dependente emocional, ela não tinha imunidade emocional nenhuma, né? Ela dependia da opinião dos outros sobre si mesma, porque ela não foi uma criança que teve interação social com outras, vivia no hospital, sempre protegida pela mãe, de medo dela adoecer, dela ficar ruim, e essa irmã culpa até hoje. Elas moram distante uma da outra, e a irmã culpa a ela pelos dramas que ela vive. Então, por exemplo, a irmã mora, eu acho que, tipo, a 2.000 quilômetros de distância, aí a irmã fica doente, quer que ela abandone a vida dela e vá lá cuidar dela. Olha que coisa. Então, e ela se sente culpada quando não vai. É uma dependente emocional da irmã, né? Então, e essa pessoa que é dependente, ela está constantemente buscando a validação, que seja com um olhar, que seja com um gesto, que seja com uma palavra. E, normalmente, essas pessoas vão entrar em relacionamentos que elas ou são desrespeitadas, são desconfirmadas normalmente, e esse relacionamento vai se tornando abusivo, até mesmo porque, se ela tiver um relacionamento onde o outro é, aspas, né, tô pondo aspas, saudável, né, apesar que não existe saudável na psicanálise, mas aspas, vamos dizer assim, o comum, ela vai cobrar dele e ela vai acabar fazendo dele o alvo da sua atenção. E ela vai acabar cultivando esse desrespeito para com a sua pessoa, para ela como indivíduo. Entende? Então, volto a falar, é uma história longa, e às vezes você vai lá no Dr. Google, quais são os sintomas de dependência emocional? Pá. Não é bem isso, não, peraí. Tem processos e processos, cada um é um ambiente, é de rir, mas é verdade. Cada pessoa é um universo, cada família é um ambiente, independente da civilização.
tá? Então, e esse padrão, né, de comportamento da pessoa, essa forma dela interagir, acaba afetando o relacionamento. Por quê? Pois não, pode falar. Não, só para um adendo, né, sobre o que você falou agora, né, às vezes a gente fica realmente olhando, né, a vida da outra pessoa e fica, às vezes, querendo deduzir, né, a fulano de tal é assim, porque isso, aquilo, outro, né, e aí, hoje em dia, eu já penso assim, nossa, eu não sei, se ele vier a falar comigo, talvez eu vou saber o que realmente está passando pela vida dessa pessoa, né? O que realmente é, qual é a percepção realmente que ela está tendo dessa situação, desse contexto, né? Não é realmente assim superficial, tão uma lista no YouTube que vai dizer, né? Porque, tipo assim, como você deu o exemplo das irmãs, né? Às vezes, aí tinha até no livro também aqui, né? Ela falando sobre. Ela tem 3 irmãos, né? E ela sabia que ela era a preferida, né? E aí eu joguei isso aqui no grupo, né? E tinha algumas pessoas que diziam: eu acho que eu sou a preferida. Eu acho que a minha irmã mais velha é a preferida, mas eu estava falando com a minha irmã mais velha e ela acha que sou eu. Então, cada uma, né, tem uma experiência de vida, uma percepção de vida diferente, né? Então, às vezes, a gente julga assim uma mulher muito forte, por exemplo, uma mulher que dá conta de tudo e tal, né? Um exemplo aqui mais amplo, né? E, por exemplo, chegou na minha clínica outro dia uma mulher assim, né? E aí, no fundo, ela falando assim, não, mas ninguém sabe a dor e a angústia que eu carrego aqui dentro, né? Então, as pessoas ficam, às vezes, julgando, assim, o superficial que vê, né? E hoje em dia eu já falo assim, não sei qual é a história dessa pessoa. Eu quero saber. Na análise, ela vai dizer, a gente vai só saber na análise. E às vezes ela é tão durona, aparentemente, mas ela só queria alguém que cuidasse dela, né? O caso, por exemplo, que você contou do livro, né, dessa menina... Pois não, Kátia, pode falar. Eu costumo dizer sempre que as pessoas sempre olham o gramado do vizinho, mas não têm a percepção que o gramado do vizinho é sintético. Por isso que ele está sempre verde, ele está sempre solto. Verdade. Né? É verdade. Sobre o que você falou, Jéssica, a mesma água fervente, eu sempre digo isso, a mesma água fervente que endurece o ovo, amolece a cenoura. Então, vai depender de como essa pessoa, qual o olhar, qual a forma que ela vem encarando a vida. Agora, isso tem consequências, às vezes, de circunstâncias, tem um monte de coisas que pode contribuir, são várias contribuições, mas no final, quem decide como vai ver é ela. Mas ela foi treinada, mas eu sei que vai um pouco de temperamento, como dizia o povo antigo, da natureza da pessoa, né? Porque às vezes alguém é uma natureza mais compassiva, outro já é mais inquieto, normalmente o inquieto é mais questionador, então às vezes ele não vai aceitar isso de uma forma tão tranquila, né? Então, e isso, como eu ia dizendo, do desequilíbrio nas relações, supondo que a pessoa case com uma pessoa comum, normal, que não é, né, nenhum abusador. Mas aí, como ela é insegura, ela começa, tudo que vai fazer, o que você acha? O que você acha? Ele começa a falar, nossa, mas que mulher burra. Nossa, aí se ele questiona alguma coisa, fala, nossa, por exemplo, foi fazer um arroz, eu vou dar um exemplo bem pífio, bem simples, foi fazer um arroz e de repente aquele arroz, ela estava acostumada a fazer um arroz um pouco mais durinho, né, para ficar bem soltinho, aqui no Centro-Oeste a gente chama esse tipo de arroz, né. E ele vem de uma cultura que o arroz precisa ser bem cozido, né? Aqui a gente chama de unidos venceremos, que ele é, né? Gohan. Grudadinho. Aí, quando ele vai falar, mas esse arroz está cru, ela já se sente invalidada e como se, nossa, você não... A mensagem que ela recebe você não sabe cozinhar.
E como ela se sente invalidada, ela já vai dizer, nossa, mas como é que faz? Aí ela vai procurar fazer da forma que o marido gosta. Só que à medida que ela vai baixando o preço ou se anulando, mas ele vai ficando irritado porque ele não se apaixonou por aquela coisa que está ali, ele se apaixonou para começar uma fantasia, né? Que ele criou na cabeça dele. Alguém, talvez, a visão dele, ela era uma mulher mais independente, uma mulher com opiniões e parará, e de repente ele tem na frente uma mulher que não sabe decidir que tipo de arroz vai fazer. Às vezes ele precisa de um não e ela não sabe falar não, porque ela não aprendeu a falar não, porque ela foi tão, vamos dizer assim, há muitos anos atrás, se não me engano, é um conto shakespeariano, não me recordo agora o nome do autor, é coisa de clássico, A Megera Domada. Você já deve ter ouvido falar. A mulher era o cão, aí o homem pega ela literalmente, para domar a mulher, chega a colocar uma coleira, alguma coisa assim, né? Então, aquela mulher, de repente, ela foi domada na infância por alguém, e aí ela não sabe como agir, ela não sabe como fazer. Então, percebe que aí tem dois componentes que vão contribuir ou para o fracasso desse relacionamento ou para um relacionamento abusivo. Né? Então, isso é importante. Pois não, pode falar, Jéssica. Antes de você ir para o outro tópico, né? Isso é muito real, né? Então, é como a gente aprende aqui, né? A mulher que ama demais é dependente emocional, né? Ela vai levar isso para os seus relacionamentos em geral, né? Todos. Então, assim, não é o cara tal, por exemplo, que está fazendo isso. Às vezes o cara realmente é legal, mas ela é uma pessoa dependente emocional. Não vai dar certo com esse cara, ou ela vai sofrer, né? E aí também aconteceu comigo mais ou menos assim, né? O meu marido é maravilhoso, ótimo, amo ele, né? Com todos os seus defeitos. Mas no começo também do meu relacionamento, né? Foi muito difícil, porque eu não sabia dizer não também, eu era muito insegura, tinha baixa autoestima, né? Então, até costumo dizer que a frase da minha vida eu queria que tudo mudasse, então eu mudei e tudo mudou, né? E aí eu era essa pessoa justamente que, tipo assim, eu achava que ele devia saber o que eu queria, eu não dizia o que eu queria, mas eu achava que ele devia saber, devia deduzir, e também eu me sentia ofendida com qualquer crítica, né? E às vezes era uma crítica simples, nem era igual essa desse arroz, por exemplo, o cara falou tá cru. Às vezes é só dizendo, não é melhor do outro jeito, vamos supor, e aí eu já fico assim, ai, tudo eu acho errado, sei o quê. Aí eu já ficava mal, sabe? E aí eu não, tem alguma coisa de errado, foi aí que eu procurei. Eu sentia no meu coração, né? Já até contei essa história aqui, que eu sentia no meu coração que eu não era para me separar, né? E todos os psicólogos que eu ia ficava dizendo isso, né? Mas por que você não separa e tal, já que não tá bom, etc e tal. Não quero. Eu no meu íntimo, eu sabia que tinha alguma coisa de errado comigo, eu sabia que se eu não mudasse ali, agora, nessa oportunidade, eu ia levar isso adiante, né? E aí foi que eu procurei ajuda, né? Encontrei a psicanálise e tá fazendo 7 anos, graças a Deus, pelo resto da vida eu vou fazer. E aí eu mudei, realmente tudo mudou, e hoje em dia, assim, eu sei me impor, eu sei dizer não, eu não me sinto mais reativa, né? Eu não. Ele fala alguma coisa aí, tipo assim, não mexe mais com as minhas emoções, né? Então a gente vive num relacionamento saudável agora, porque eu tô saudável também, né? Então isso aí foi muito interessante. Isso que você falou também tem isso, gente. E aí recomendo, tá? Psicanálise. Somos suspeitas, né? E o que é importante é uma coisa que você disse aí de melindres, né? Tudo que o outro fala é um exemplo. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo bem simples.
A mulher cresceu no lar onde só o tapum na frente dos outros era absurdamente feio, né? Quando criança, nossa, foi totalmente chamada a atenção e tal. Aí ela casa com um cara que logo de cara, a primeira coisa que ele faz na cama, solta um pum. Ela fica indignadíssima, ela se sente ofendida. É pior quando faz isso ainda, né? Aí que ela se sente ofendida. Aí que ela se sente ofendida mesmo. E aí, tipo assim, ele é um ogro, né? E não sei o quê. Então, assim, peraí, vamos conhecer essa pessoa com quem eu convivo? Eu sempre digo que marido, pais, filhos, irmãos, são os nossos amores, é a nossa gente. Então, vamos conhecer a nossa gente? Ah, mas o bebê tem 15 dias. Tá, vamos conhecer quem é essa pessoinha que acabou de chegar? Porque na psicanálise é um bolinho de carne, mas esse bolinho de carne já sabe muito bem o que quer, né? Bota ele no braço ali, meia hora e volta ele pro berço para vocês verem o que vai acontecer. A cama tem espinho, o berço tem espinho, não é assim? Então, quer dizer, peraí, né? Alguma informação essa pessoa tem ali sobre si, ela vai me passar isso na forma dela agir, na forma dela reagir. Né? Então, esse é o primeiro pressuposto que eu coloco, né? Normalmente, o pessoal fala que a mulher dependente emocionalmente, ela tem medo da solidão. Não, ela sente solidão. Ela tem medo de enfrentar a própria solidão, porque ela se sente só. Não é o só, estar só, de não ter pessoas ao redor. Às vezes ela pode estar numa festa e não conseguir desenvolver um papo legal com alguém. Ou achar que o marido tem que dar atenção só para ela, porque é a forma que ele tem de provar que ela é o amor da vida dele. Né? Então, assim, por isso que eu disse, é muito subjetivo, a gente tem que ver caso a caso. Entendeu? Então, ela sente solidão e por isso ela tem medo de ficar só. E o medo dela de ficar só, de ser abandonada, é pensar que falhou. Então, tem mais coisa aí por trás. Não é simplesmente, a mulher gosta de viver em função do outro. Não é simples assim. Se fosse simples assim, estava fácil. Não existiria dependente emocional. Né? Outra coisa, o pessoal fala, a mulher dependente emocional tem baixa autoestima. Ela nunca teve autoestima. Então, ela já chega para o relacionamento, ela se entende no relacionamento, quando ela é o filho, quando ela é filha, sem estima nenhuma por si só. E ela se abandona em favor da opinião do outro. Porque ela está sempre buscando essa validação do outro, essa confirmação do outro. Então, ela não vai ter baixa estima. Ela está naquele relacionamento, ela é uma dependente emocional porque ela tem baixa estima. Estou conseguindo? Tá? A baixa estima, ela não é uma consequência, ela já é uma origem, né? Uma outra coisa que às vezes falam, que o dependente emocional tem um ciúme excessivo. Nem sempre. Só se for, além de dependente emocional, possessivo. O dependente emocional, ele é inseguro. E aí, obviamente, como inseguro que é, ele vai estar achando que um oi já é uma declaração de amor. Que um olhar que normal já é um olhar de cobiça, de desejo. Né? Ontem eu escutei de uma paciente Sim. o seguinte: eu saí de um relacionamento abusivo, mas eu não consigo ficar sozinha. Mas como eu já sei como funciona um relacionamento abusivo, eu vou topar ficar com qualquer pessoa para mim não estar só, e se eu ver os sinais de abusivos, eu deixo a pessoa. Se fosse simples assim, né? Eu perguntei para ela, eu disse assim, é simples assim? Aí ela ficou uns 10 minutos calada, só me olhando. Aí ela disse, por fim, simples não é, mas como eu já vivi, eu sei o que eu tenho que fazer.
Olha que interessante essa fala dela. Na realidade, ela pode ter vivido, mas não aprendeu a lição, né? Exatamente. Tanto que ela está disposta a repetir novamente. E vai repetir, se ela não conseguir elaborar suas questões, né? Para poder depois se relacionar. Porque simples fato de estar sozinha não justifica buscar um novo relacionamento. Não justifica. E, normalmente, a mulher que sai de um relacionamento de dependência emocional, relacionamento abusivo, se ela não der um tempo a si mesma, não buscar uma maturidade, não fazer uma análise, né, Jéssica, ela vai cair na mesma armadilha. Não adianta. Ela sai do buraco e cai no outro. Porque o problema não é o outro, é ela. Essa que é a questão. O problema é ela, né? Uma outra coisa é que ela tem dificuldade em tomar decisões. Por quê? Porque ela não tem autonomia. Ela nunca teve. Ela não sabe quem ela é para começar. Ela não sabe de que ela gosta. Eu vou contar um exemplo aqui que aconteceu comigo, isso há 20 anos, mais de 20 anos atrás. Que isso? Uns 27 anos. Gente, olha, eu estou entregando minha idade. Opa, peraí. Alguns anos. Pronto. Eu estava numa loja de cosméticos com uma mulher que eu considerava muito aquela mulher e me considerava íntima daquela pessoa. Estava ela e o esposo dizendo, vou te dar um batom de presente. E aquilo, para você ter uma ideia do relacionamento, para ele anunciar um batom de presente como se fosse estar dando um anel de brilhante, imaginem. Mas ela queria estar, quem era eu, na fila do pão para falar alguma coisa para ela. E ela foi lá e eu, lógico, né, metida besta, fui lá e, nossa, vamos olhar um batom que vai ficar bom com sua cor e tal, e coisa, e ela é branquinha, assim, dos cabelos bem negros, fui lá e peguei um batom, assim, um marrom, vamos colocar assim, mais encarnado, com um toque de vermelho, que eu pensei vai realçar, eu acho tipo quase igual o da Jéssica ali, ó. Ela era mais ou menos tipo a Jéssica, branquinha, cabelinho preto, e aí falei, nossa, esse batom vai ficar lindo para você. Ele virou para mim na hora e disse assim, quem sabe o batom que a minha mulher vai usar sou eu. Tá? Desculpa, eu só estava dando um palpite, eu não sabia que era você. Aí, lógico, né, dei uma de sonsa, não sabia que você queria escolher a cor. E aí ele pegou um batom vinho, quase preto. E naquela época, há 27, olha eu entregando de novo, né? Naquela época, essa não era uma cor bonita para uma jovem senhora, né? E sem outro contexto, sem uma maquiagem adequada, aquele batom ficaria com cara de morrer. E já estou passando da hora de enterrar. Os lábios literalmente roxos, né? E, desculpa, gente, eu sou meio faladeira, tá? Resultado. Aí eu falei para ela, mas você gostou do batom? Ela falou, não sei, parece que ele tá meio escuro e tal. E eu, com a paciência de Jó que eu tenho, saí fora. Eu vou sair de perto, porque senão ainda vai dar ruim aqui para mim, né? Saí lá para fora, de repente lá vem ela com aquele batom quase preto, roxo. Eu só olhei e falei assim, foi esse que você escolheu? Pois é, fulano quis me dar esse. Pensei, ele sabotou ela legal. E ela aceitou. O medo dele, a insegurança dele era ela passar um batom, ficar bonita e chamar a atenção, mas como ele queria desconfirmá-la, tipo, ele estava convencendo ela de que ela era muito feia e que ninguém ia querer se ela largasse dele, ou se ele largasse dela, ela aceitou. Mas por que ela aceitou? Porque ela não tinha autonomia. Então, ela se submeteu aos desejos do outro em busca de amor, de aprovação. Percebe? Em busca de amor e de aprovação. Não vou entrar nos detalhes da vida pregressa dela, mas a origem estava lá no relacionamento com o pai e com a mãe. Né? Outra coisa que normalmente a gente está falando de mulher, viu, gente? Por isso que eu estou falando de mulheres, tá?
Então, a mulher que tem... Aqui é só de mulheres mesmo, tá certinho. Bom, é o isolamento social. Então, ela não se isola automaticamente, ela vai empobrecendo as suas relações sociais e muitas vezes familiares. Então, se tem algum familiar que tenta abrir os olhos dela, ela vai se afastar dele. É o primeiro que ela vai se afastar. Se tem alguma amiga que tenta dar algum toque, ou que às vezes é diferente, tem mais autonomia, ela vai se afastar. Porque aquilo, vamos dizer assim, mostra para ela o tanto que ela está falhando. Pois não, querida. No livro tem a história da Trude, né? Que ela achava que ela ia conseguir segurar o relacionamento através do sexo, né? Tem um capítulo assim. E aí ela se envolveu com um homem casado, né? E começou a ir mal na faculdade e tal, e os amigos começaram a ficar questionando ela, né? Ah, mas você está faltando, e falando, né, sobre esse relacionamento, falando. Aí ela fala que ela começou a se afastar desses amigos para ela não ter que mentir mais. Não, para você ver que a pessoa, ela inconscientemente, ela tem uma percepção. Por quê? Porque aquele que fala o que ela não quer ouvir, ela se afasta. Ou por vergonha, ou por saber que está errado. Em sala, Oi. autossabotagem? Eu não diria que é autossabotagem, eu diria que é simplesmente querer continuar obstinadamente naquilo que ela quer estar. A autossabotagem é tipo, tem um concurso, entendeu? Mas eu me convenci que eu sou burra e eu tenho medo de fazer essa prova, então eu vou, de repente, esquecer o horário, perder o horário da prova, porque eu, né, não quero correr o risco de ser aprovada, porque eu tenho que confirmar a minha opinião, aliás, a minha opinião, a opinião de alguém sobre mim, de que eu sou burra. Porque eu internalizei aquilo, eu acreditei naquilo. Não estou dizendo que tudo é culpa do outro, mas nós somos a partir do outro. Nós nos configuramos indivíduo a partir do outro. Então, se você se aliena ao outro, você vai fazer tudo para ser igual ao outro. Tem homens que não podem se dar bem na carreira porque o pai não se deu bem. Então, eles se sabotam. Tem mulheres, gente, isso é tão terrível. Tem mães que têm medo das filhas terem sucesso no casamento, porque isso vai confirmar o fracasso delas. Então, elas já vão levar seus filhos a não dar certo no casamento, entendeu? E a filha que está alienada à mãe vai fazer, ainda mais na nossa cultura, né, que a mãe é a santa, a imaculada, não se pode tocar na imagem da mãe, mas isso aí também é outra história, tá, gente? Não vamos entrar nisso. E uma outra coisa, a pessoa... A Ellen gostou, né, Ellen? E outra coisa, a pessoa começa a ter tolerância a comportamentos nocivos. Mas eu não vou aguentar, por exemplo, ele chegar fora de hora, ou ele falar com a fulana, ou ele falar comigo assim. Faz o maior barraco, mas depois de 15 minutos está prontinha para agir como se nada tivesse acontecido. Essa dita mulher do batom que eu contei para vocês, alguém chegou para ela e disse: seu marido está em uma cidade tal, num bar tal, com uma mulher lá. Você quer ir lá ver? Aí ela veio e pediu um amigo comum nosso e disse: você me leva lá? Gente, santa praticidade dos homens nessa hora, porque mulher é pura emoção, né? A não ser que ela já foi analisada, viu, gente? Aí eu de novo, Jéssica. Ou tem maturidade, obviamente, né? Não é só quem foi analisada, não, viu, gente? Eu tô brincando, viu? Eu brinco muito, mas eu falo sério também. E aí o homem chegou e falou assim: olha, eu posso até te levar, mas enquanto você arruma, eu quero que você pense. O que você vai fazer quando você vê? Porque ver por ver,
vai ficar pior a sua vida do que já é. A não ser que você esteja disposta a fazer alguma coisa, não vá. Mas eu vou esperar você, enquanto você troca de roupa, toma seu banho para gente lá, eu quero que você pense. Você foi? Porque ela não foi. Ela saiu de lá, tomada banho, vestida e disse, você tem razão. Se eu for lá, eu vou ter que tomar uma atitude. E eu não tenho força para tomar atitude nenhuma. Então é melhor fazer de conta que eu não sei. Olha que coisa. Isso acontece, isso que eu estou contando um caso de uma dimensão maior, mas às vezes isso acontece no empurrão, no chamar a mulher, por exemplo, burra, né? Eu acho que nenhuma mulher gosta de ser chamada de burra. Eu não entendo isso como algo comum de uma relação, não entendo. Ou o filho, ou a mãe, ou o pai, seja lá quem for chamar o outro de burra, eu não entendo mesmo. E aí o que acontece? Você chamou de burra, não gostei, mas deixa, né? Fazer de conta que eu não escutei. E continua agindo como se nada tivesse acontecido. Então, hoje ele chama de burra, amanhã ele vai chamar de mula, depois de manhã de camelo, e vai aumentando o tamanho dos animais. Daqui a pouco de elefanta. E você sabe o que é pior? Normalmente essa mulher vai ter problema de sono, ela vai ter problema de peso, ela vai começar a ter ansiedade, ela vai começar a ter crises de angústia, tá? Então, problema de sono, ou dorme demais ou dorme de menos, ou dorme e não descansa, já levanta com o corpo moído, cansado. Peso, ou emagrece demais ou engorda demais. Algumas nem comem e estão acima do peso. Daqui a pouco, ela vai lá no postinho, no médico, né? Eu falo postinho porque normalmente eu trabalhei muito interior, viu, gente? Então, era o postinho. Mas ela vai lá no médico e ela diz: doutor, tô sem sono, tô ansiosa, tô isso, tô aquilo. Dá-lhe um tarja preta. Daqui a 3 anos, 1 ano, ela, doutor, parece que a razão tá, remédio tá resolvendo. Aumenta ali a dose. Passa mais um remédio. Está medicando a dor. O que ela tem? Falta de si mesma. Isso que ela tem. Ok. Às vezes as pessoas acham que a mulher... É verdade, as mulheres são as mais acometidas por essas coisas mesmo, é verdade. Apesar que na última década cresceu muito o número de homens também, tá? Mas é fruto, às vezes, dessas mulheres que já vinham nesse estado, né? Às vezes, rapazes jovens. Eu tenho, infelizmente, tido esse contato, e como aí eu não tenho jeito, a gente tem que entregar a minha idade, né? Como eu já sou velhinha, então eu pude ver, né, da geração passada, como é que foi, né, e como está sendo essa última geração. Então, assim, a gente só olha. Como dizia um quadro que há muito tempo eu vi, um macaco sentado com a mão na cabeça. Aí estava escrito em inglês: às vezes eu sento e penso, e às vezes eu só sento. Então, às vezes a gente tem que fazer isso, às vezes só senta, nem pensa. Outra coisa que às vezes que as pessoas acham que quem tem dependência emocional, ela sente necessidade do contato constante. Isso, gente, quando ela é jovenzinha, quando é uma criança menor, quando o relacionamento ainda está... também, os casos de suicídio realmente têm crescido bastante. Mas isso aí é uma outra, vamos dizer assim, é uma outra dinâmica, né, que a gente não vai falar aqui. Não é que ela tenha necessidade de estar junto, ela se sente culpada por estar longe. Então, ela está perto, ela quer um tempo, ela quer estar longe. Mas quando ela está longe, ela quer estar perto. Ela, às vezes, se sente culpada, igual o caso que você contou do livro, né? Da mãe alcoólatra, do pai muito rígido. Ela queria sair daquilo, mas quando ela saía, ela se sentia culpada. Por quê? Porque ela estava violando a lei do pai e abandonando o cuidado da mãe.
sabe? Que esse conflito, e graças a Deus que existe esse conflito, isso quer dizer que ela é neurótica, se não tiver o conflito, ela está ferrada. Aí ela tem que ir para o psiquiatra mesmo, porque aí ela já, se está tudo bem e ela não sentir conflito, ela não é dependente emocional, ou ela já está num transtorno mais sério. E a gente não usa essa palavra na psicanálise, mas seria, né, uma psicose, por exemplo. Negligencia as próprias necessidades. Nem sempre. O que é necessidade para essa mulher? O que é necessidade para essa mulher? Porque, às vezes, você olha uma mulher que não está as unhas arrumadas, não está com a sobrancelha feita, não está com o cabelo no corte e tal, não é questão de valor dela. É porque ela realmente não quer se arrumar. E, às vezes, uma que está lá com a unha, uma de cada cor, unhas bem feitas, como é que é? De fibra, cabelo da última e tal, e ela é uma dependente emocional. Por quê? Porque o que ela negligenciou em si? Às vezes, ao invés de amar, aí entra o título do livro, ao invés de entender que ela também deve ser amada, a começar por si mesma, ela está amando o outro. Ela está amando demais, ela está amando mais do que devia. Que a gente fala amor, mas não é bem amor, aí já é uma outra história, mas tudo bem, que é dependência, né? A gente deixa o termo amor. Entende? Então, por exemplo, ela às vezes até faz trocas, vamos dizer assim, desnecessárias. Ela sabe que alguma coisa não está legal, não está bem no relacionamento. No caso, a gente está falando de uma pessoa adulta, uma mulher adulta, né? Aí eu tenho que fazer alguma troca tal, eu tenho que comprar um vestido novo. Ela vai lá e compra um vestido novo como se aquilo fosse resolver, ou muda o guarda-roupa, ou vai lá e simplesmente muda o tom do cabelo, ou vai em casa e dá uma lavada e muda os móveis de lugar. São mudanças desnecessárias. E por que a gente fala desnecessária? A gente fala, mas ela, na cabeça dela, ela está mudando alguma coisa, porque ela sente que precisa de uma mudança, mas ela não consegue identificar que mudança é essa que ela precisa. Né? Verdade. Né? Então, isso é algo, assim, importante. Aí faz a mudança externa, né? Achando que agora eu vou melhorar. Sim. E tal, né? Algumas acham que se mudar de perto da família resolve. Outras acham que se mudar para perto da família vai resolver. Outras acham que se mudar de cidade, se mudar de emprego, entendeu? E não é isso. A questão é aqui dentro. Se eu mudar de parceiro, também você vai arrumar um parceiro do mesmo jeito que é esse que você tem, né? Tem mães que, inclusive, acham que o problema é o filho. Tem mães que culpam o filho por elas não terem tempo para si mesmas, por não conseguirem, os filhos estão sugando demais, mas ela não percebe que ela que não está pondo limite nas crianças. É a desculpa, né? Sim, e o que é pior, ela cria crianças inseguras, obviamente vão ficar mais apegadas ainda a ela, e aí ela vai se desesperar, mas eu não dou conta, minha filha, peraí, adulta não relaciona a você. Minha mãe é você. Ela é criança, ela não é um mini adulto, né? A outra coisa, né, normalmente, uma outra forma de identificar é o padrão dos relacionamentos, se são tóxicos ou saudáveis. Agora, aí vem a questão, o que é relacionamento saudável para você? Porque, de repente, para você, o marido chamar de burra, o pai chamar o filho de burra, o filho virava a mãe e chamar de burra, é normal. Faz parte. É coisa da família mesmo. Puxa. Né? Mas, por outro lado, o marido ou o filho soltar um pum na sua frente é o fim do mundo. Então, o que é normal? Por isso que é muito subjetivo. Né? Eu sempre digo, seja apenas você, faça o melhor que você pode, pede a Deus misericórdia. Que a gente nunca sabe, como diz Lacan, a gente sabe o que diz, mas nunca sabe o que o outro escuta, não é?
Aliás, não precisava do Lacan para dizer isso para gente, né? Que os mais velhos já falavam isso também. Agora, como lidar com essa dependência? Primeira coisa é se conscientizar de que é um dependente. Né? Obrigado, Iramar. Então, a primeira coisa é saber quem eu sou, aonde eu estou nessa relação, qual é a minha posição nessa relação. Uma forma que eu acho assim, bem legal de fazer, e que eu sempre usei, é pegue uma mesa de jantar, coloque todos os seus amores, as pessoas que você convive, o íntimo das suas relações. Então, por exemplo, mora você, seu marido e filho, bota nessa, né, na sua cabeça, bota ali ao redor. É você, mãe, pai, é você, irmãos, com quem você convive ali no dia a dia. Bota ao redor dessa mesa. Lembrando que, pelas regras da etiqueta, o líder, né, a pessoa mais importante senta numa ponta da mesa, o de segunda importância ou senta à esquerda dele ou na outra ponta, então vai depender, né, da dinâmica que se tem nessa família. E aí vem por idade, né, me parece, eu bem me recordo das regras de etiqueta, tá, gente? Não vão confiar em mim, não. Aí vem os filhos mais velhos e os mais jovens de cá, né, por ordem. Os mais jovens ficam mais perto da mãe, que é do outro lado, e o mais velho perto do pai, que é de cá. Não me lembro bem, mas vamos colocar. Aí você vai, em que cadeira você está sentado? Na sua vida. Na sua vida, não é na sua família, não. Porque na sua família você vai colocar, lógico, o provedor do lado, o chefe da família, o segundo, né? Vamos pegar uma família antiga, tradicional, né? O pai numa ponta, a mãe na outra, os filhos de um lado e do outro, tarará, tarará. Mas na sua vida, quem tem que estar no lugar de comando, de autoridade, é você. Quem está sentado nessa cadeira? Ou usando, né, uma expressão de outras linhas da psicologia, quem é o ator principal da sua vida? Na sua casa mesmo é exatamente assim, né? É isso aí. As casas mais tradicionais é assim. Então, quem está no palco? Você está assistindo alguém no palco ou é você que está lá? Você é coadjuvante ou você é o ator principal da sua vida? Como que é isso? Então, a primeira coisa é isso. Vou parar e fazer uma autoanálise nesse sentido. Então, eu vou... tem testes, inclusive, alguns interessantes, tem uns que é uma porcaria, né? Mas vai procurar alguém de referência, alguém legal, que você possa dizer, responde o testezinho, não é aquelas coisas de revista antiga, não, né? Antigamente, Capricho, Cláudia vinha com essas coisas, hoje eu não sei nem se vem, né? Aqui em casa a mesa é todinha minha. Ó, que legal, provavelmente você mora sozinha, né? Te entendi. Na sua vida é você. Apanhou, quando a gente apanha, é desse jeito mesmo. Mas eu espero que esse você, a mesa ser toda sua, não seja como um revide, mas como alguém que entendeu, tá? Porque a gente não senta à mesa sozinha. Nunca. Se você está sozinha, opa, vamos parar e repensar. Deve ter alguém ao redor da sua mesa que são seus amores. São as suas relações. Se isolar e ficar só, não é saudável. Tá? Não é saudável. Às vezes é até um medo de se relacionar com alguém e se tornar dependente emocional. Isso quer dizer o quê? Que você já é uma dependente emocional. Às vezes até de alguém que já morreu. Tá? Porque o fato da pessoa não estar aqui não quer dizer que você não é alienada a ela. Que, aliás, é muito mais difícil trabalhar com alguém que é alienado a alguém que já morreu, porque quem morre vira santo, por algum motivo. Gente, o que é aquilo? Aí a coisa cristaliza aqui dentro, você vai levar um século para amolecer aquilo. Exatamente. É um século para a pessoa admitir tocar no nome sagrado, principalmente se for mãe, é o nome sagrado da mãe. Né? Meu pai, ele tinha seus defeitos, mas no final ele foi um bom pai. Quais os defeitos? Nada, que vale a pena. Oh, meu Deus, lá vamos nós, né? Aí a gente dá volta, de repente volta lá. Nossa!
Tem que pedir a Deus misericórdia. Aconteceu assim também numa sessão, né? A pessoa estava, a mãe dela também já faleceu, né? Aquela senhora estava também assim, com medo de falar, com medo de expressar realmente o que sentia, né? Aí ficava realmente, começava a dizer o que realmente sentia, mas aí já emendavam. Mas ela também sofreu muito, mas também ela, Justifico. assim, não sei, eu começo a justificar. Aí eu falei no final, depois, assim, ó, não se preocupe, eu não vou contar nada para ela. Ela começar. Acho que Eu está prometo que eu traindo não vou outro, contar né? nada. Achava que estava traindo, gente. A Kelly colocou aqui, meu pai, deixa eu achar aqui, Kelly, minha setinha. Meu pai é assim com a minha avó, ela já faleceu há mais de 7 anos, ele mantém as coisas como a minha avó gostava. É isso aí, alienado. Às vezes é simplesmente uma honra à memória dela, tudo bem, tá? Mas pode não ser, tem que ver as atitudes dele. Ele mantém a imagem dela se tornou sacra, inclusive os defeitos, tá? E outra coisa, depois de admitir que você eu não tinha prazer na minha mesa anterior, graças a Deus hoje tenho prazer de compartilhar. A Ione, muito obrigada, Ione, pela sua participação, isso é bom. E aí, a partir do momento que você se reconhece, vê que realmente tem uma coisa que não está legal, eu vou buscar a minha autonomia emocional e a minha independência financeira. Mas toda a vida eu trabalhei fora, eu sempre tive meu dinheiro, paguei minhas contas. Tá, mas você paga só as suas ou você paga de casa também? Porque o fato de trabalhar fora e ter o seu dinheiro não quer dizer que você é independente financeiramente. Às vezes você está sofrendo um abuso patrimonial, uma violência patrimonial. E isso acontece, tá? Não, a gente racha as despesas. Não estou falando que não pode rachar as despesas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que são dependentes emocionais e acabam ajudando o outro, tentando pagar para o outro continuar comigo, para ele continuar me amando. É disso que a gente está falando. Tá? Qual é a motivação desse dinheiro estar sendo endereçado ao outro ou ao bem comum à casa? Né? Aí, de repente, é traída, mas eu ajudei a construir tudo que nós temos, e de repente ele me trocou, vai gastar com a outra. Se você era dependente emocional, você planta e a outra vai colher. Tenha certeza. Aí, Damar. É verdade. E aí, obviamente, você vai trabalhar, buscar, normalmente se diz assim, trabalhe sua autoestima. Se fosse fácil assim, a gente não precisava de ajuda, né? Então, para poder trabalhar, buscar por isso não me caso. Você morre de medo de virar dependente emocional de alguém, então isso quer dizer que você já é. Não acredito. Tô brincando, tá, Iramar? Brincadeira, porque eu gosto de pegar no pé, tá bom? É só eu fazendo farra. E estabelecer limites saudáveis. Tudo isso é legal e bacana, tá, mas vamos pôr isso bem na prática. Primeiro, vocês já estão no lugar certo, um grupo de apoio. Isso é fundamental. Fundamental. Um grupo de apoio. Então, você vai estar com mulheres que vão estar sentindo como você sente, não precisam compartilhar experiências, que é o caso de vocês, estão lendo um livro, e dentro desse livro você vai crescendo enquanto pessoa. Quando você vai crescendo enquanto pessoa, você consegue se enxergar com outro olhar. Então, aquele olhar vamos usar um termo que antigamente existia, né? Amélia, né? Era Amélia, né? Que falava com o olhar de Amélia que era a mulher de verdade, né? Que apanhava e continuava lá. Então você deixa de se enxergar com esse olhar e passa a se enxergar com outro olhar. Peraí, eu posso. Opa, até aqui eu vou, daqui para frente você me respeite. Né? Daqui para frente eu não vou porque é território do outro, mas daqui para cá é território meu, então você me respeite. Então você vai conseguir impor isso sem violência, às vezes simplesmente com uma coisa que se chama desligamento emocional, que aí seria motivo para uma outra conversa, porque eu vou só agora falar rapidamente sobre codependência emocional.
Gente, desculpa, é o meu Siri aqui se metendo na conversa. Meu telefone já passa vergonha, viu? Então, só rapidinho, o que é codependência emocional? É quando você precisa da disfunção do outro para poder existir enquanto pessoa. Um exemplo, o outro é mau, e eu quero ser santa. Ai, meu filho, ele é viciado, ele é custoso, eu sofro tanto. Ah, não precisa ser tão rapidinho. Obrigada. Obrigada. Então, antigamente se usava muito esse termo para familiares de pessoas que eram dependentes químicos. Ah, você é um codependente emocional. Nem sempre com razão. Por que que se usava isso? Porque a família, a atenção da família girava em torno da dependência daquele que estava ali, né? Ah, alguém é alcoólatra, então o papo da família, tudo da família girava em torno do alcoolismo ou do alcoolista, virava até uma forma de ser superstar às avessas, né? Então se falava que aquela esposa ou aquela família era codependente emocional. Mas hoje já se percebe que, às vezes, a mulher de um marido agressivo, mulher de um marido que não dá atenção, às vezes ela é codependente emocional. Por que que a gente diz isso não dependente? Por quê? Porque ela precisa que ele continue agindo assim para ela continuar a existir. Como ela existe? Como a coitadinha, como a mãe do fulano, que, nossa, dá trabalho demais, que só vive se metendo em briga, que só vive dando trabalho, ou como a esposa do cicrano, que é mal educado, que é grosso, não é? Ou como a filha do Beltrano, que só vive dando calote nos outros, entendeu? Então, isso é codependência. Aí, como que ela faz para ela? Ela alimenta o mau comportamento do outro. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu acompanhei, que o marido tinha alguns problemas com bebida, pequenos furtos em supermercados, e a mulher, ela casa com ele sabendo de tudo isso, mas aí ela quer desconfirmar ele. Ela tem um probleminha, né? Um parafuso a menos. Não vão diagnosticar nem rotular ela, não. Ela tem um parafusinho a menos. Então, e ele é agressivo. Então, ela começa a provocá-lo. Ah, você não presta, você é isso, você é aquilo outro. Aí, de repente, o cara começa a se erguer. Não, agora eu vou me organizar. E começa a se organizar, começa a crescer financeiramente. Lá vem ela. De novo. E o cara cai lá embaixo. Resultado, depois de alguns anos, esse homem se matou para não matar a mulher. Depois de uma tentativa, inclusive, de esfaqueamento nela. Então, você percebe que a codependência, ela pode levar a consequências funestas. Se o dependente de alguma coisa, de um comportamento ruim, ou de uma droga, ou de... Às vezes, ele é compulsivo por uma pornografia. Mas ou pela prostituição, por exemplo, aquele cara, ele vive tentando se, né? E a mulher, santa. Eu tive um caso que o marido era viciado em pornografia. E a mulher ajudava? Não, ela era muito santa para conviver com aquele ser tão perdido. Então, quando ele tentava melhorar e estar bem, ela o tratava como um vil, alguma coisa nojenta. Resultado, ele caía. Mas por que que ela fazia isso? Inconscientemente era uma forma dela existir, porque ela continuava sendo a coitadinha casada com o fulano. Tadinha, ela é tão santa. Gente, isso acontece principalmente quando as mulheres são muito religiosas. Não que não aconteça com as outras, tá? Tem muita mulher que, eu fumo muito porque fulano me dá preocupação, me deixa nervosa, então eu tenho que fumar muito, né? Eu tenho que tomar uma cerveja que é o jeito que eu tenho de espairecer, porque senão eu mato esse fulano.
Mas tá nada, tá usando ele como desculpa para o seu vício. Certo? Ok, Rosana, eu também estou saindo, que eu tenho um estudo agorinha também. Estou terminando, tá? Então, é importante lembrar disso. Tem o dependente emocional, tem o codependente e tem o possessivo, né? Que é aquele que acha que tudo tem que ser só dele e, como diz, a mulher é minha, o marido é meu e ninguém tasca. Mas aí é uma outra história. Ok, meninos? Ok. Muito obrigada, Saula, Obrigado, pela eu. sua palestra. Meninas, vocês gostariam de falar alguma coisa? Só gratidão mesmo, né? Sempre trazendo ensinamento para gente. Obrigada mesmo de coração. Foi lindo, adorei. Ai, obrigado, me sinto honrada, gente, honrada mesmo. Foi muito esclarecedor mesmo, viu, Saula? E vai, Espero ter nossa, contribuído. demais. Vai abrir muita mente aqui e para nossa leitura, então enriqueceu bastante, viu? Muito obrigada, viu? Obrigado, eu. Gratidão, Saula, gratidão, Jéssica, por ter me convidado e estar no grupo. Pretendo fazer parte e crescer juntas. Obrigada, Jaqueline, por sua presença, a primeira vez Obrigado. aqui, né? Claro, Também claro, gostaria de obrigado, eu. agradecer. Gratidão aí, tá bom, Saula? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, eu. Até a próxima. Boa noite e até a próxima, então, tá? E aí, a gravação aqui eu vou lançar lá no YouTube de forma pública, tá? Para todo mundo ter acesso, conhecer essa palestra maravilhosa, todo mundo ter contato com essas palavras e trazer luz à consciência aqui, tá? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada a todos que vieram também, tá? Obrigado, meninas, vocês são Beijo, Saulo, ótimas. bom estudo para você Beijo, obrigado, também. minha linda, obrigada. Tchau.